Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre os acidentes com escorpiões e como evitá-los. Só esse ano foram quase 3 mil casos registrados no Elvio Alto. Também vamos falar sobre as atividades para o mês da consciência negra que serão desenvolvidas pela Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos. Temperaturas mais altas, falta de saneamento básico, acúmulo de lixo nas ruas e terrenos baldios. Condições perfeitas para o escorpião se reproduzir. Um maior número desses bichos andando por aí aumenta os casos de acidentes. De janeiro a outubro desse ano, o Hospital Escola Elvio Alto registrou 2.955 casos. Esse número deve aumentar até o fim do ano. Mas quais os males que os escorpiões podem causar para a gente e como evitá-los? A diretora do hospital, a médica Luciana Pacheco, ensina para a gente. Primeiro vamos falar dessas condições, né? Condições de terceiro mundo, né? Exatamente. Aí o escorpião adora, né? O escorpião ele sobrevive muito tempo sem se alimentar, por exemplo. Mas não é o nosso caso. Nós temos esse alimento em abundância nele, proveniente exatamente do lixo, da falta de saneamento. Então, eles têm hábitos noturnos e eles aproveitam a entrada na casa, que é aí onde tem esse alimento, para ele sobreviver de forma abundante. Então, nós temos o escorpião o ano inteiro no nosso estado. Falando assim, a gente acha que ele come lixo, né? É verdade que ele se alimenta de outros insetos, como barata, por exemplo? Exatamente. É o principal, no nosso meio, é o principal alimento dele, é a barata. Então, junto com a falta de saneamento, vem a barata. E aí vem esse número tão grande de acidentes por escorpião que nós temos. Bom, e controlando a barata, primeiro controla o lixo, saneamento, lixo, limpeza. Aí controla o lixo e a barata controla o escorpião. Exatamente. É uma cadeia, né? Exatamente. É o ciclo biológico, né, normal que deveria acontecer para que a gente controlasse, pelo menos, a população de escorpião. Mas esses números, por exemplo, 2.000, podem assustar qualquer pessoa, mas dentro de um hospital, a senhora que tem larga experiência, é um alerta? Já teve casos piores, anos piores? Já teve anos piores. E dentro do Nordeste nós não somos o pior estado, falando assim, número de casos. Infelizmente, o escorpião que nós temos no estado é o chamado escorpião amarelo do Nordeste, que ele causa um acidente mais leve, vamos falar assim, do ponto de vista clínico, do que outros escorpiões que acontecem no sul do país, na região amazônica também. O que a senhora considera mais leve? Isso. O que é mais leve? Quando a gente faz uma notificação dos casos, a gente divide os acidentes em leves, moderados e graves. O acidente leve é aquele que o escorpião, o veneno, só causa dor. Dor, vermelhidão no local, fica meio dormente o local onde ele inocula o veneno. O moderado, além da dor, o paciente pode ter náusea, vômito, sudorese, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. E o grave, além de tudo isso, ele tem vômito que não para, são vômitos incoercíveis, e o choque, que é a fase final. E a gente já teve esses casos? A maior parte desses casos, quando acontece, felizmente é um número pequeno, mas acontece em crianças abaixo de 5 anos. É a faixa etária de mais vulnerável para essa forma mais grave do acidente. Idades críticas, né? Até 5 anos e depois dos 65. Exatamente. Por conta das comorbidades aí nos idosos, e aí estão pacientes que têm diabetes, que têm pressão alta, então que já pode ter outras coisas que facilitam que esse veneno cause maior gravidade. Um está em formação, o outro está em declínio, vamos dizer assim, as células estão cansadas, né? O problema, a nossa sorte é que a espécie que habita aqui não é a mais letal. Isso. E aonde se encontram essas outras espécies? São 4 espécies mais importantes no nosso país. É o chamado titius cerulatus, que é o que causa mais letalidade, mais acidentes mais graves. Não tem aqui? A gente não tem aqui. A gente tem na sul da Bahia, e aí na região sudeste, região centro-oeste, o titius baiensis, que tem na Bahia e no centro do país,
e o amazonensis, que é o negro amazonense, que acontece na região amazônica. Por que esse tipo não se encontra aqui? É porque ele não sobrevive? É a sobrevivência mesmo. No nosso caso, do amarelo, ele sobrevive em região seca, em região mais seca, em região em entulhos. Ele gosta desse local. E no local úmido. Então, quando a gente parte para aqui, o nosso clima é tropical, úmido. Então, quando a gente sai dessa área, os outros escorpiões eles não costumam sobreviver. É um bichinho peçonhento, né? Agora, como é que a senhora recebe um paciente que teve um problema com o escorpião? Qual é a abordagem? Tirar a dor do paciente, que é o que ele sente, ele vem gritando de dor. Né? Na maior parte dos acidentes acontece nos membros inferiores, principalmente nos pés, onde ele pisa e aí o escorpião ele não ataca, ele se defende. Então, na hora que a gente pisa, ele se defende inoculando o ferrão, né, o veneno através do ferrão, que é a cauda. E aí, naquela região, acontece muita dor. Então, o objetivo é tirar a dor. E aí, a gente tira a dor com ou um analgésico, ou oral ou venoso, ou um bloqueio com anestésico naquele local, que geralmente é o que se faz, porque a dor é muito intensa. E existe um soro específico, anti-escorpião, mas que a gente só faz naqueles casos de maior gravidade e em crianças. Os cuidados que a pessoa deve ter após você assim, receber o ferrão do escorpião. Fora o tratamento de dor, não existe maiores cuidados com relação à inflamação? Não, a gente sempre orienta que a pessoa, porque às vezes eles chegam lá no hospital, colocam fumo, colocam vinagre, colocam gasolina, nada disso resolve. E aí você pode, no local que ele inocula, fica uma penetração, tem uma porta de entrada. Então, a gente orienta que as pessoas não façam isso, porque pode realmente inflamar aquele local. Agravar o problema. Agravar o problema. Bom, fora isso, a senhora falou que os maiores cuidados, e geralmente são atacados, ou são picados, na parte inferior, né? Membros inferiores. Isso por conta da característica do próprio escorpião, que é um animal austeiro, né? Isso. Ele não tem asas, não. Mas ele pode alcançar alturas, né? Ele pode. Aí ele vai subindo e aí ele... de vez em quando a gente recebe pacientes que foram picados porque eles estavam no mosquiteiro. Então eles sobem mosquiteiro. Mosquiteiro vestido, guardado muito tempo, paletó. Exatamente. Então sapato, bota, eles entram ali, é um lugar úmido, é escurinho, eles ficam ali para dormir, para se descansar enquanto eles não estão procurando o alimento. E então a orientação, bater roupa que fique pendurada, por exemplo, no banheiro. Eles costumam entrar pelo ralo do banheiro, então o banheiro é um local comum na casa de ocorrer os acidentes. Então a gente sempre orienta, se você deixar a roupa pendurada no banheiro, sacuda antes de vestir, o sapato também bata para ver se ele sai. Aranha, escorpião, cobra também. Ele paradinho lá não faz mal a ninguém. Ele não faz mal a ninguém. Uhum. Então, e dentro do sapato ele só faz mal quando você bota o pé. Exatamente, que aí ele vai se defender, né? Que ele está sendo atacado com a pisada, ele vai se defender e aí é inoculando o veneno. Essas detetizações, elas funcionam para o escorpião? Não muito. Elas funcionam até porque é temporária a ação do veneno. Então, não tem uma recomendação. A recomendação maior é limpar a casa, limpar o seu entorno, deixar sem telha, sem resto de material de construção, que eles gostam de ficar ali, sem as pessoas, o resto que fazem do piso, deixam ali as cerâmicas. Tentar deixar a casa nos tijolos, a casa rebocada, porque eles gostam de ficar ali no buraquinho do tijolo. Aquelas frestas. Então, a orientação é você realmente se proteger da invasão do escorpião. E sempre que for remover algum entulho, usar uma luva. Isso. Ou ficar com os olhos bem abertos, né? Exatamente. Então, acontecem muitos acidentes de trabalho com escorpião? Não. Em construções, em pedreiros? Quando acontece, relacionado ao trabalho, nesse tipo de trabalho. Construções, os pedreiros são a forma de trabalho mais vulnerável. Porque eles mexem o tempo todo. Exatamente. Com isso, né? E aí fica ali, né, os tijolos descobertos, não existe muita
esse cuidado de se cobrir adequadamente para evitar a entrada do escorpião. É uma situação, por exemplo, que também é muito dividido com a Aedes aegypti, é que o vizinho, né, por mais cuidado que eu tenha, o vizinho não toma cuidado. E ele tem uma autonomia, né? O escorpião, ele tem notívago, né? Tem costume noturno, e ele anda, ele sai de um canto para o outro. Exatamente. Qual é a autonomia de um animal como esse? Ele tem muita facilidade de andar, ele é rápido, não é um animal fácil da gente pegar e matar, porque ele se esconde rapidamente. Então, e ele sobrevive sem se alimentar por muito tempo. Então, é difícil realmente o controle do escorpião. Então, a gente tem que realmente ter cuidado na nossa casa e orientar os vizinhos para que façam o mesmo. A gente falou já da barata, do escorpião, na cadeia alimentar. A barata é atraída pelas migalhas, né? Que você deixa no lixo. No lixo, na mesa. Isso. Às vezes, costume de comer na cama. Tem muita gente que costuma, né? Ou jogando videogame, ou batendo um papo, ou fazendo uma leitura, mas tem o costume de levar tudo para dentro do quarto. E lá vai ficando aquelas migalhas, se espalham, e ali é uma fonte vamos dizer assim, de alimentação para o escorpião, para a barata, o escorpião. Exatamente. A maior parte dos acidentes acontece realmente dentro da casa da pessoa. O banheiro, como eu falei, porque ele entra pelo ralo, e a orientação que também se deixa o ralo fechado enquanto não está lavando o banheiro. Principalmente à noite, tenha o cuidado de deixar ele coberto para evitar essa subida, né, do escorpião. Até em prédios acontece. Ele consegue subir pelo encanamento, né, pelo esgoto e chegar. Conversamos com Luciana Pacheco, ela é médica, diretora do Hospital Escola Dr. Elvio Alto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, o assunto é o mês da consciência negra. A Secretaria Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos está realizando várias atividades. Tem até entrega de prêmio. Até já.